Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para falar da sua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, irmãos? Lemos aqui 2 textos. Eu dei um tema para essa mensagem. Pedi até para que fizesse uma arte. Como esse mês foi um mês de tema livre, eu queria muito ministrar essa mensagem. E tudo que foi feito até agora foi bem propício para o tema dessa mensagem. Eu dei um tema para essa mensagem que é diante do caos. Repete comigo assim, diante do caos. Nós vamos aprender nessa noite que o inimigo, ele tem algumas estratégias para tentar te esfriar, te fazer voltar, retroceder e também sair da presença do Senhor. Mas nós vamos aprender aqui algo espetacular que o Espírito Santo falou no meu coração. Eu quero compartilhar isso com você nessa noite. Fizemos uma arte ali, para você depois você vai entender. Amém, irmãos? Deixa eu começar aqui então, introduzir o que eu quero falar. Lemos aqui 2 textos. O primeiro, quando Salomão estava construindo o templo, quando Salomão fez o templo, edificou ali o templo, veio o texto e diz assim: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E ele diz assim: o céu e a terra são os estrados dos meus pés. Aonde e quem e aonde estará o meu repouso, sendo que as minhas mãos criaram todas as coisas. Irmãos, eu tentei entender a vida inteira os primeiros versículos da Bíblia, quando Deus ele dá a ordem para as coisas aparecerem. Ele fala que haja, que haja, que haja, que haja. Quando chega na hora de fazer o homem, ele não declara essa palavra. Quem já teve o privilégio de construir a sua própria casa para morar? Quem teve o privilégio de construir a sua própria casa para morar, sabe que você tem a oportunidade de colocar cada cômodo no lugar específico e mais cômodo para você. Tem gente que gosta da cozinha perto da sala, para quando ele estiver ali, a esposa estiver preparando o jantar, ele está ali dialogando com ela, né, Evangelista Marlon? Ele está ali dialogando com ela, isso, os dois. E você está na sala vendo seu jogo e ela preparando a comida, ou ao contrário. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta da cozinha longe, para que o cheiro da comida não chegue na sala. Mas quando você tem a oportunidade de você construir a sua casa, é porque você tem o privilégio de colocar cada coisa no seu lugar. Quando Deus, ele vai fazer o homem, ele está construindo a sua morada. Ele sabe exatamente aonde está cada item daquele lugar. Tem pessoas que não tiveram o privilégio de construir a sua casa. Quer ver? Dilon, quando você tem que descobrir um cano que está na parede, mas o dono da casa que te chamou para fazer essa manutenção, ele não sabe aonde está o cano. O que você tem que fazer? Ou então pegar o projeto. Só no projeto é que você vê os detalhes daquela construção. Tem uma coisa para te falar. O Senhor, ele tem o seu projeto. Só Deus sabe dos detalhes da sua vida. Deixa eu contar uma historinha para você. Como tudo começou?
Quando Deus, então, ele faz o homem, ele está realizado. Ele faz ali com as suas mãos, ele faz o homem, e ele diz assim: aqui está a minha casa. Diz a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios, no capítulo 19, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando ele fez ali o homem, ele estava fazendo a sua própria casa, do jeitinho que ele queria, da forma que ele sempre sonhou. Ele fez a sua casa. Daqui a pouco ele sai para voltar. E eu vou contar aqui uma outra história. Jesus falava muito por parábolas para tentar ali explicar de forma mais clara. Deixa eu contar para você uma parábola. Imagine você com a sua esposa, acabaram de casar, aquela alegria maravilhosa, construíram ao longo ali do noivado, do namoro, do noivado, vocês construíram a sua casa, tudo do jeitinho que vocês tinham planejado, tudo lindo e maravilhoso. Chegou o dia do casamento, casaram, combinaram, nós só vamos entrar para casa quando a gente voltar da lua de mel. 7 dias passeando, viajando, curtindo e aproveitando. Num belo dia, vocês estão voltando para sua casa, naquela expectativa, tudo novo, tudo perfeito, tudo no seu devido lugar, tudo do jeito que vocês sonharam, ao longo de todo o namoro. Chegou o dia de entrar para dentro da sua casa. Quando você chegou, de longe, na esquina, uma fumaça escura, está saindo assim do seu endereço. Você não acredita. Parece que não é com você. Você vai aproximando daquele lugar. E você avista que no seu endereço, que aquela fumaça preta está saindo do seu endereço. Estava chegando o dia de você realizar um sonho. Quando você aproxima mais, alguns vândalos chegaram ali no seu endereço, arrancaram as janelas da sua casa, arrancaram os telhados da sua casa, o portão está jogado no chão, o muro foi derrubado. Olha que decepção, porque era tudo que você sonhou, você planejou, preparou, saiu. Quando voltou a casa, agora está sem telhado, sem janela, os muros estão no chão, as portas estão com os vidros todos quebrados. Uns vândalos chegaram lá e destruíram a sua casa, colocaram fogo nela, ela agora está inabitável. A decepção está nos seus olhos, você está olhando para diante de um projeto, de um sonho, de tudo aquilo que você sonhou, mas agora você não pode entrar para dentro dela. Foi isso que aconteceu com o Senhor naquele dia. Ele planejou, ele executou, ele dedicou. O sonho dele estava ali, concretizado, com as palmas das suas mãos, os detalhes, os ambientes, cada lugar específico estava ali agora realizado. E quando ele sai, diz o texto, que na viração do dia, quando ele volta, o diabo tinha encontrado a casa de Deus e tinha feito ali um desastre. O pecado fez isso na casa que Deus construiu. O inimigo sabe, irmãos, pelo lado externo, as dificuldades que você tem. Eu vou te explicar uma coisa. Só Deus sabe dos detalhes do seu interior, porque só Ele tem o seu projeto. O inimigo, o seu inimigo, ele só sabe daquilo que você externa
do que está dentro. Por exemplo, uma pessoa que passa na frente da sua casa bonita, linda, ele pode imaginar o que tem dentro. Como ele nunca entrou, ele não sabe. Ele só vai saber o que tem lá dentro se você que mora lá contar para ele aqui fora. Ele não sabe dos detalhes da sua vida, porque ele não tem o projeto. Só Deus tem essa capacidade. Ele só vai conseguir atuar na sua vida diante daquilo que você externa. Põe para fora os seus medos, as suas dificuldades, os seus erros. Quando você externa isso, ele pega aquilo para tentar usar contra você mesmo. Para falar sobre essa mensagem, eu não poderia deixar de falar sobre um homem chamado Jó. Eu sei que você sabe do texto, sei que você sabe de tudo o que aconteceu, mas eu quero mostrar para você um detalhe no que aconteceu na vida desse homem. Diz a Bíblia Sagrada, no início do texto de Jó, do livro de Jó, que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. Quem sabe desse texto? Está lá. Acompanha comigo. Os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. Mas veio também Satanás no meio deles. Aí Deus fala com ele assim, olha, com Satanás assim, viste o meu servo Jó, homem temente, íntegro, e que se desvia do mal. Aí o Satanás fala assim, claro, tudo que ele tem, o Senhor abençoa. Tudo que o Jó tem, aonde ele põe a mão, o Senhor abençoa. O Senhor protege. Jó era o homem mais rico do Oriente. Deus então fala com ele assim, olha, para te mostrar que isso não é verdade, eu vou autorizar que você toque nos bens dele. Diz a Bíblia que então, diante da autoridade que Deus deu, ele vai então, aplica ali a sua força. Um primeiro mensageiro veio até Jó, afoito, preocupado. Ele fala assim, Jó, um grupo veio sobre os seus bois e os seus camelos e mataram todos eles, inclusive mataram todos os moços, a fio de espada. Só eu sobrei para vir te contar. Esse camarada nem tinha saído ainda, vem outro. Ele chega também afoito. Ele chega perto de Jó e fala, Jó, as suas ovelhas também estavam no campo. Um outro grupo veio sobre eles e matou todos eles. E também todos os moços que estavam com eles. Só eu sobrei para vir te contar. No meio do caminho, esse rapaz não tinha saído da presença de Jó ainda nele. Chega um outro e fala, Jó, os seus camelos estavam também no pasto. Vem um outro grupo, matou todo mundo, inclusive os moços que estavam com ele. Só eu sobrei para vir te contar. O Jó está vivendo uma experiência, irmãos, que ele nunca tinha vivido. Ele está vindo de cima para baixo. E num espaço muito curto de tempo. Já não está entendendo o que está acontecendo. Num segundo momento, novamente os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor e Satanás veio no meio. E ele veio e Deus falou assim, você viu lá que eu te disse, homem temente, íntegro, reto, desvia do mal. Ele falou, claro. Se o Senhor permitir eu tocar na saúde dele, você vai ver que ele vai blasfemar. Deixa eu te contar uma coisa.
A estratégia dele, a estratégia do inimigo, é tentar usar daquilo que você externa contra você mesmo. Porque como ele não sabe dos detalhes internos e de quem você é de fato em Deus, ele vai usar todas as suas fraquezas, as suas dificuldades contra você mesmo. Só que, na verdade, isso é uma estratégia de quem não conhece quem está dentro. De só usar aquilo que é natural por aquilo que está fora. Ele está tentando atacar o Jó, destruir tudo, porque ele não sabe o que está dentro. Ele só sabe o que está fora. Então eu imagino que nessa hora, Deus então permite e fala com ele assim, olha, pode tocar na saúde dele, mas não pode tocar na vida. Em linhas gerais, trazendo para a mensagem de hoje, quando eu vejo, quando o Satanás está saindo da presença de Deus, Deus fala com ele assim, olha, você pode tocar nos bens de Jó. Você pode te arrancar o telhado da casa. Você pode arrancar as janelas da casa. Você pode arrancar os vidros das portas. Você pode destruir os muros da casa. E quando o Satanás está saindo no meio do corredor, ele dá um grito. E fala assim, olha, Satanás, você pode até destruir a casa, mas você não pode tocar no terreno, porque o terreno é meu. Segura o terreno, que nós vamos usar ele depois. Amém? Deixa eu trazer para cá um negócio. Às vezes, quando eu faço aqui alguma imagem, irmão, se você não sabe, a minha estratégia é tentar associar a mensagem a uma imagem, só para fortalecer a ideia daquilo que eu estou falando, tá? Não tem nenhum ritual, não é mágica, tá? É só para reforçar o que eu estou falando. E eu fiz aqui uma casa. A Isa já pediu para ela brincar depois, mas não vai ter jeito não. Tem até um carro lá dentro, o carro do João está lá dentro. Vem comigo. Olha o que Deus permitiu fazer na vida de Jó. Quando Satanás se aproxima de Deus para falar que Jó era íntegro, reto, temente, desviava do mal, Jó era uma casa perfeita para habitar. Satanás, ele sabe quais as potências que estão na sua vida. Tanto é que o primeiro amigo de Jó, o Elifaz, que vai visitar ele depois da tragédia, vai ficar falando com Jó assim, Jó, você ajudava tantas pessoas que estavam passando por necessidade, por que agora você está tão triste? Ele vai fazer isso com Jó. Eu entendo que Jó, irmãos, era um homem que se dedicava a sua vida para ajudar as pessoas. E o diabo tinha visto isso nele. E ele queria, de alguma forma, acabar com aquilo. Ele quer fazer com que a casa esteja destruída, porque uma casa destruída, ela torna inabitável. Tudo que Deus fez, tudo que Deus planejou, está aqui agora diante dos meus olhos, que é você. Tudo que Deus planejou para que ele pudesse habitar, está aqui agora diante dos meus olhos. Quando cada mensageiro vinha a Jó, aqui é Jó. Essa casa bonita, que eu fiz de papelão, representa a vida de Jó. Cada vez que vinha um mensageiro avisar Jó da tragédia que tinha acontecido, dos bois que foram mortos, os seus bens estavam sendo atacados.
arrancaram os telhados da casa. Vem um outro mensageiro e diz: Jó, os seus filhos, os seus 10 filhos, estavam comendo na casa do filho mais velho. Veio um vento do Oriente e derrubou a casa e matou todos os seus 10 filhos. Arrancaram também da casa de Jó as portas, arrancaram as janelas. Veio depois uma lepra sobre aquele homem. Ele está vivendo dias terríveis. Ele está tentando entender o que está acontecendo com ele, porque dentro dele, ele sabe que ele é íntegro, que ele é reto, que ele se desvia do mal, que ele ajuda as pessoas. As pessoas estão passando por necessidades, por problemas. O Jó está lá ajudando. E ele agora está tentando entender. Você vai ver mais para frente que um dos amigos está fazendo essa comparação. O Elifaz, que é o primeiro, ele fala assim: Jó, você ajudou tanta gente, e agora você está vivendo isso. As paredes da casa, elas foram arrancadas. Jó agora está diante de um caos. Jó está diante de um caos. E às vezes você vive situações semelhantes a essa. E você fica tentando entender por quê. É porque tem algo na sua vida que vai fazer uma diferença tão grande. Se você persistir naquilo que Deus colocou na sua vida, tem algo tão grande para ser realizado na sua vida, que o inimigo, ele está tentando contra a sua vida. Porque caos dá ideia de abandono. Que isso, pastor? A esposa de Jó agora está diante dele. Ele está pura pele. Ele está todo comido. Ele pega um caco. Ele está se coçando. A lepra, diz a Bíblia, que está dos pés à cabeça de Jó. A mulher dele fala o seguinte: amaldiçoa o seu Deus e morre. Porque na verdade, o caos dá ideia de abandono. Às vezes uma situação difícil traz na mente de algumas pessoas a ideia de que Deus te abandonou. Olha a mulher do Jó, a única coisa que ela está vendo é Deus abandonando o Jó. Ela está falando com ele assim: olha, amaldiçoa o seu Deus, porque ele já te abandonou. Só que ela também não tem o projeto. Ela conhece o que está fora, ela não conhece o que está dentro. Quero dizer para você que o caos, ele dá a capacidade de revelar aonde Deus está na casa. O caos, ele dá a capacidade de revelar se Deus está na casa. Ele nunca saiu da casa. Ele permitiu que viessem alguns males sobre a casa, mas ele nunca saiu da casa. Por isso que ele disse para ele assim: olha, você pode tocar nos bens de Jó, você pode tocar na saúde dele, mas você não pode tocar na vida. Sabe por quê, irmãos? Porque só há vida em Deus. Sem Deus, você sobrevive. Você só vive se Ele estiver na casa. O caos
revela aonde Deus está na casa. Pode tudo desabar. E o Jó, diz o texto, que quando aquela mulher, a mulher dele, ela profere aquelas palavras, diz a Bíblia, que ele raspa a cabeça, rasga suas vestes, ele se derrama diante do Senhor e diz assim: nu eu saí. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus está dentro, pode vir o que vier, porque você sabe que o inimigo, ele vai tentar contra a sua vida. Só que ele não tem o projeto, ele só conhece o que está por fora. Ele acha que quando você estiver diante do caos, você também vai se sentir abandonado. Ele acha que se você estiver num momento difícil, você vai se sentir abandonado. E não tem nada pior na vida do que se sentir abandonado, porque você começa a fazer comparações. Eu estou na igreja, eu faço parte dos departamentos, e a minha vida está um caos. Mas hoje eu vim dizer para você uma coisa: o caos vai revelar se Deus está na casa. Você é o projeto de Deus. Tudo que Deus sonhou aquele dia está aqui agora diante dos meus olhos. O diabo, ele achou que tinha ganhado aquela guerra. Por isso que ele vai tentar, irmãos, sempre contra a sua vida, para tentar trazer essa ideia de que no caos Deus te abandonou. Mas quando ele está dentro, você vai entender que quanto mais dificuldade você passa, mais forte você fica. Quanto mais difícil está, mais você ora. Quando Deus está dentro, quanto mais dificuldade está, mais você busca o Senhor. Quanto mais o inimigo tenta contra a sua vida, mais você busca o Senhor, porque Ele está dentro. Pode cair as paredes da casa, mas quando isso acontecer, vai revelar que Deus está lá dentro. O diabo tinha achado que tinha prevalecido contra o projeto de Deus. Agora vem comigo, vamos concluir essa mensagem. Deus não pôde entrar na casa, não foi isso? Se você pegar o Velho Testamento, Deus não podia entrar mais. Deus não podia habitar na casa. A casa estava sem telhado. Se tem uma coisa que destrói a casa, escute isso. Se tem uma coisa que destrói a casa e tira a presença dele de dentro da casa, chama-se pecado. No Éden, Satanás fez isso. Ele destrói a casa, põe desobediência e deixa a casa inabitável. Porque a casa pode até estar sem telhado, mas se ela tiver o lugar de Deus, Ele sempre estará lá. Mas se a casa estiver sem telhado, sem porta, com os muros destruídos e com pecado, é impossível que Ele esteja lá. Então, o diabo achou que tinha prevalecido contra o projeto de Deus. Vem comigo agora em Marcos capítulo 2, bem rapidinho. Marcos capítulo 2, não precisa de abrir não, eu vou contar aqui, depois você vai ler. Marcos capítulo 2. Jesus está num culto maravilhoso como esse. Ele está dando um sermão. E algumas pessoas estão ali, talvez para buscar uma cura, talvez para ouvir as suas palavras.
E ele está ali, com toda a sua autoridade, com a certeza daquilo que ele está falando. Vieram 4 moços, trazendo um paralítico. Só que eles não conseguiram entrar na igreja naquele dia. Estava muito cheio. Não dava para entrar pelas janelas, não dava para entrar pela porta. Jesus está aqui ministrando, num culto maravilhoso, dando ali sua palavra. Daqui a pouco, um raio de sol entra dentro da igreja, por cima do telhado. Algumas poeiras começam a cair por cima. Eles estão tirando algumas telhas por cima do telhado da igreja. Aquilo parou o culto. Jesus parou de falar. Ele não está entendendo o que está acontecendo ainda. Daqui a pouco, tiraram mais 2, 3, 4, 10 telhas. 4 homens amarraram um paralítico. E eles estão descendo com aquele homem por cima do telhado da igreja. Parou o culto no lugar onde Jesus estava. Acho que eles mediram ali o local exato que Jesus estava, porque não adiantava também, se eles colocassem aquele homem para lá, eles descem aquele homem aonde Jesus estava. Parou o culto, Jesus parou o sermão naquela hora. Aquilo chamou a atenção de Jesus. Quando desceram aquele homem, Jesus olha, irmãos, no olho daquele paralítico. Ele pensa assim: chegou a hora de usar o terreno. A casa que estava inabitável. Quando eles desceram aquele homem e colocaram ele diante de Jesus, o que você acha que todo mundo queria ouvir? Jesus olha para o olho daquele paralítico, está todo mundo atento naquela situação. Jesus olha para ele e fala assim, ó: os seus pecados estão perdoados. Ninguém entendeu nada. Aqueles homens que desceram aquele rapaz por cima da igreja estão pensando em seus corações assim: olha, nós fizemos tanto esforço, nós subimos com esse homem por cima do telhado, nós descemos com ele, tiramos, corremos algum risco, e você vai dizer para ele: os seus pecados estão perdoados? Todo mundo naquele dia queria ouvir: levanta e anda. Mas Jesus tinha outro propósito. Eu preciso reconstruir a minha casa. Eu preciso fazer ela de novo habitável. Porque você pode passar por um problema. Pode até ter uma janela quebrada, irmãos. Pode até ter ali uma telha faltando. Se não tiver pecado, ele ainda está dentro da casa. O pecado tornou a casa inabitável. E o inimigo, e o diabo, ele achou que tinha prevalecido. Quando Jesus olha no olho daquele paralítico, irmão, ele fala assim: eu acredito que no espírito, ele pensou assim: chegou a hora de usar o terreno. Porque se ainda houver vida, há esperança. Se houver vida, há a possibilidade de uma reforma. Se houver vida, há a possibilidade de uma reconstrução. Há a possibilidade de Deus fazer você de novo uma casa habitável. Ele olha no olho daquele paralítico e diz para ele assim: olha, os seus pecados estão perdoados. É como se a casa fosse reconstruída novamente, estivesse novamente preparada para ser habitada por Ele. É por isso que o texto diz: que não sabeis vós que sois a casa do Altíssimo e que o Espírito de Deus habita em você? Algumas pessoas começaram a se perguntar: está vendo? Falei com vocês. Quem é esse homem que tem poder para perdoar pecado? Só que Jesus, na sua grandeza, ele já tinha ouvido isso da boca das pessoas que estavam reclamando. E ele disse: para que vocês saibam que eu tenho poder na terra.
para perdoar pecados, levanta e anda. Chamandarai, demandarábias, chamandarai, que amandarábias, que amandarás, tu que ergue a managai, chamando se ergue a managácias. Se há a possibilidade de uma reconstrução, você veio no lugar certo. Essa noite, Deus preparou para reformar a sua casa. Se há a possibilidade de habitar em você novamente, é nessa noite que Ele escolheu para fazer uma mudança na sua vida. Abra o seu coração, não deixe o inimigo te convencer, achando que por alguns momentos difíceis Deus te abandonou. Ele nunca te abandonou. Ele quer, na verdade, te fazer crescer. Ele quer, na verdade, fazer de você uma pessoa melhor. Nessa noite, abra a possibilidade da reforma de Deus na sua vida. Pessoas que já não sentem mais a presença do Senhor. Pessoas que não têm mais aquele momento de comunhão, porque não sabem que, na verdade, a presença dele já não está na casa. É impossível a santidade de Deus prevalecer no mesmo lugar onde há o pecado. Por isso que, naquela hora, antes de mandar levantar, antes de curar aquele homem, ele limpa a casa. Ele limpa a casa e dá a possibilidade de ele habitar de novo. Ele fala: primeiro, os seus pecados estão perdoados. Eu limpo a casa e agora eu ponho a casa de pé. Levanta e anda. Você é a casa de Deus. Irmãos, nós somos tudo que Ele sonhou um dia. Nós somos tudo que Ele sonhou um dia. A estratégia do inimigo é fazer essa casa inabitável, mas ele nunca vai conseguir. Pode ter uns probleminha. Quem tem probleminha aí? Quem tem problemão aí? Pode ter umas janelas quebradas, irmãos. Pode até algumas telinhas faltando. Só não pode faltar a presença dele. Aleluia.